Onde chega o mau caratismo do Silas Malafaia? Fez um vídeo totalmente incoerente com a lógica e com o direito para iludir os bolsonaristas no sentido de se levantarem contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, continuidade do esquema do crime de ódio. Continuidade na ideia de que o Alexandre de Moraes está perseguindo. Dá uma olhada. Atingir Bolsonaro, estão desesperados com as eleições de 2026. Nunca vimos uma perseguição política tão violenta contra alguém na história política do Brasil como essa contra Bolsonaro. Olha só, o mau caráter do Silas Malafaia, ele começa dizendo que é uma perseguição política contra o Bolsonaro e não existe nenhuma prisão do Bolsonaro até agora, nesse momento, com várias possibilidades de prisão preventiva para o Bolsonaro. O STF está fazendo questão de provar tudo antes e prender o Bolsonaro só depois. Não há perseguição política nenhuma, porque todos os elementos de prova estão sendo trazidos e o Bolsonaro está tendo toda a possibilidade de contradizer os elementos de prova. Simples assim. E esse Bolsonaro, que neste momento está passando aperto, é porque cometeu crimes. E o Malafaia, como vocês vão observar, ele vai costurando para tentar criar hipóteses dos crimes cometidos pelo Bolsonaro não serem crimes. Não há perseguição política. Afinal de contas, o Bolsonaro, que já era para estar preso, porque as outras pessoas envolvidas estão presas preventivamente, ele está solto. Ele tá de boa, que perseguição é essa, Silas Malafaia? Então vamos lá, vamos continuar prestando atenção. Eu vou mostrar fatos e contra fatos não há argumentos de toda essa perseguição. Assista esse vídeo até o final. Vou lembrar vocês. Número 1, você lembra da questão das joias? Grande parte da imprensa tentou colocar na cabeça do povo brasileiro que Bolsonaro tinha roubado alguma coisa pública. Foi até indiciado pela Polícia Federal, que está toda patrulhada pela turma do PT. Aí vem o TCU e acaba com a festa. Não tem lei para isso. Presentes do presidente são propriedade particular personalíssima. Vale para Bolsonaro, para Lula, para FHC e para Dilma. Acabou com a história, saiu da imprensa. Acabou com a história não. O que o canalha do Silas Malafaia trouxe de forma distorcida é o fato de que a previsão do Tribunal de Contas da União a respeito dos presentes do Lula é uma previsão posterior. No caso do presente do Lula em específico, não existia a previsão do Tribunal de Contas da União. Porque para ser um presente personalíssimo, gente, tem que ser um presente que não tenha condições de comprar o chefe de Estado para o chefe de Estado entregar uma refinaria. Não tem condições de você entregar para um presidente da República do Brasil um presente personalíssimo de 5 milhões de reais. Existe uma diferença muito grande. Presente personalíssimo são só os presentes de baixo valor e que não tem condições de vender. Uma cueca é personalíssima. Agora, um cordão de 5 milhões de reais nunca vai ser personalíssimo. Isso o canalha não fala. E tem outra coisa, né? Dessa transmissão de canalice dele, ele não diz que o Tribunal de Contas da União levou em conta principalmente o fato de que o relógio do Lula, que era o que estava sob julgamento naquele momento, tinha sido recebido antes do TCU estipular que os chefes de Estado não podem receber presidente, não podem receber presente. Quando o Bolsonaro roubou as joias, ele roubou as joias depois de uma previsão muito clara que ninguém podia ficar com presente. Isso ele não mostra, porque ele está tentando criar ódio contra o Alexandre de Moraes, porque ele está tentando criar argumento para que as pessoas acreditem que o Bolsonaro está sendo perseguido para a gente ter mais gado bomba. É assim que o Silas Malafaia trabalha a campanha de ódio dele para fazer gado bomba, para fazer protestos e fazer confusão. Medo, obviamente, porque agora as investigações estão chegando nos influenciadores, né, Malafaia? Mas vamos continuar a canalice, vamos lá. Mais canalice dele pra gente ver. A segunda, essa já tem mais de 2 anos. Minuta de golpe, Bolsonaro queria dar golpe, uma minuta de golpe, até que veio o depoimento do ex-comandante do Exército, que estava sob sigilo, foi tirado do sigilo mais de 8 horas. Freire Gomes diz, olha o Globo que dá a notícia, que Bolsonaro apresenta a hipótese de GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142, e também a questão de Estado de Defesa e Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição, onde é que tem golpe. Um documento de consulta
baseado na Constituição. Aí a jornalista cretina, ela introduz a palavra minuta de golpe, não é o ex-comandante do Exército. Segundo, a minuta de golpe apresentada pelo ex-comandante do Exército, não, ele não fala, é ela que fala, para vocês verem o jogo sujo e perverso para incriminar Bolsonaro. O jogo sujo e perverso é do canalha do Silas Malafaia, porque o artigo 142, ele não traz previsão para o atual presidente dar um golpe através da invocação de intervenção militar. Isso foi uma loucura que foi criada dentro do curral bolsonarista para convencer um bando de idiotas, e o Malafaia continua insistindo nessa possibilidade. Não existe possibilidade de chamar um artigo da Constituição para ir contra a própria Constituição. Quando o Bolsonaro sugere utilizar o artigo 142 para chamar uma intervenção militar contra o processo eleitoral, obviamente ele está propondo um golpe. Eu perdi a eleição. Enquanto eu sou presidente, eu vou chamar uma intervenção militar para não aceitar o resultado da eleição. Deixa de ser canalha, Malafaia. O que ele tá querendo é mais gado bomba explodindo lá na frente do Planalto, porque ele tá tentando despertar, sim, o ódio contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, contra quem está, nesse momento, investigando. Agora, a minuta golpista, ela foi, sim, produzida para dar um golpe, e o Malafaia fez esse vídeo antes do áudio da Carla Zambelli vazar. Depois que o áudio da Carla Zambelli vazou, obviamente a coisa muda completamente, porque a Carla Zambelli narrou toda a minuta golpista. Sim, ela estava ali trabalhando pelo golpe. É exatamente isso que esse canalha tá tentando esconder, mas agora não dá para esconder mais, né, Malafaia? Sim, o artigo 142 ele existe quando o presidente precisa chamar uma intervenção militar para proteger a pátria. Estado de sítio e estado de defesa são para proteger a pátria e não para proteger o presidente que perdeu as eleições. Essa teoria já foi refutada, inclusive pelo próprio STF. Cogitar, distorcer a Constituição, assim como esse canalha distorce a Bíblia para ganhar dinheiro, é golpe. Não há dúvidas que é golpe. Vamos dar sequência à canalice do Malafaia. Não para por aí não, aí vem a questão do homem-bomba de Brasília. Olha o que essa jornalista do Globo faz. Como é cretina a notícia. Ela diz que o ato terrorista explode a farsa da anistia. Ela insinua que Bolsonaro é o chefe desse cara e bota a foto dele. E agora viram que é lobo solitário, se calaram. E vamos para outra. Agora os 5 presos. Olha, Malafaia, deixa de ser canalha. Todos nós sabemos que é o discurso de ódio produzido por você que produz esse tipo de lobo solitário. Não existe lobo solitário, porque se não existisse o Bolsonaro, se não existisse o Malafaia, com vídeos como esse, incentivando o crime, incentivando o ódio, ninguém ia colocar bomba no próprio corpo para explodir. Pelo amor de Deus, né? Continuar insistindo que o cara é um lobo solitário, sendo que ele queria explodir exatamente os inimigos do Bolsonaro? Exatamente os seus inimigos? Não há lobo solitário nesse tipo de contexto. Lobo solitário é uma forma muito confortável de você tirar o seu da reta. E esse vídeo é uma demonstração muito clara que você está com medo de ser responsabilizado. Sim, o gado bomba é a responsabilidade do Bolsonaro, ainda que o Bolsonaro não tenha ido na casa dele e contratado. A constante afirmação de que o Bolsonaro está sendo perseguido e a sua constante afirmação de que é preciso parar o STF de toga, né, a ditadura de toga, alguém precisa parar o Alexandre de Moraes. Quando você consegue alguém para parar o Alexandre de Moraes, você fala que é um lobo solitário? Que coisa estranha, né? E aí a mulher do cara bota fogo no próprio corpo, porque depois do cara ter se matado por causa do Bolsonaro, o Bolsonaro simplesmente renega o cara e fala que o cara é somente um maluco, né? É assim como fizeram com Cristo, né? Os seguidores de Cristo que negaram Cristo depois que o bicho pegou pro lado dele. É bem semelhante o tipo de hipócrita, mas vamos continuar, vamos dar sequência, tá lá. Dizendo que havia um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Escute isso aqui, gente. Onde estão os atos mínimos executórios? Onde é que estão? Nenhum. Agora vamos para o Código Penal, artigo 31. Não é infração penal imaginar, pensar ou combinar alguma coisa, mesmo que constitua crime, se não houver o início da execução de um delito.
Não é crime. Senão, o ex-procurador da República, Janot, tinha que ser preso. Ele disse que entrou no Supremo Tribunal Federal e queria matar Gilmar Mendes, mas não fez. Gilmar Mendes até debocha, dizendo que ele tem que ir para o psiquiatra. Tá aí, jogaram bola com uma cabeça de Bolsonaro. Não, isso é performance, não é incentivo ao crime. Olha que interessante, né? No momento em que o analfabeto em direito penal pede alguém para fazer uma teoria para ele, ele aparece falando baboseira, aparece falando idiotice. Ô canalha, Malafaia, faz o seguinte, não troca os 5 anos de direito por a sua pesquisa na internet ou então por uma sugestão do cara que trabalha com você, não, ô canalha. Não é crime cogitar no âmbito do seu íntimo, você cogitar a morte de alguém não é crime. Agora, quando pessoas se unem para preparar a morte de alguém, é crime. Chama-se organização criminosa nesse contexto que vários crimes foram preparados. Você que é analfabeto na área de direito, fica lendo as coisinhas que escreveram pra você e até tenta buscar no Código Penal algum código aí pra justificar, está pedindo pessoas para se levantarem contra o Alexandre de Moraes. É mais um vídeo pedindo lobo solitário para explodir o Alexandre de Moraes. Porque nesse contexto, nós tivemos atos executórios, sim. A Polícia Federal narra que os caras foram para casa do Alexandre de Moraes. O ato executório, no âmbito do homicídio, ele obviamente pode ser entendido como tiro, mas a Procuradoria-Geral da República pode passar a tese que houve ali um arrependimento eficaz no último momento, porque eles simplesmente não deram o tiro, mas o crime aconteceu. Tá? A tentativa de homicídio pode ter acontecido. E se não teve tentativa de homicídio? Nesse caso não foi cogitação, meu amigo. Nesse caso foi planejamento. Um planejamento muito bem desenvolvido. Agora, o caso do Gonena, o caso do Procurador-Geral da República anterior é bem diferente, né? O cara tava com a coisa no íntimo dele, ele sozinho. Não tem organização criminosa de um homem só, apesar do que o Gessinger falou do exército de um homem só. Organização criminosa de um homem só não tem. Leia o artigo que fala sobre organização criminosa, o planejamento dos crimes. No âmbito da organização criminosa se dá exatamente porque são muitas pessoas. Então não vem falar que os kids pretos estavam só planejando e que não é crime, porque isso é canalice. Quando o Malafaia fala isso, ele tá contratando lobo solitário para explodir o STF. Olha aqui, ó. O Alexandre de Moraes tá fora da lei. Não tem lei nenhuma que fala que isso é crime. É isso que ele tá afirmando. Ele tá pedindo, sim, ataque contra o STF usando esse vídeo. É a visão indireta desse vídeo. É o motivo desse vídeo. Fazer as pessoas tomarem ódio do STF. Gente, isso é uma vergonha, minha gente. Isso é um jogo sujo, sabe? Para tentar incriminar Bolsonaro. Esse é o objetivo final. Coitado do Bolsonaro. E agora, para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas e considerações. A primeira delas, as denúncias gravíssimas do Intercept contra Alexandre de Moraes, as conversas entre seus principais assessores no TSE e no STF para abastecer inquéritos no STF para incriminar Bolsonaro. A Folha não vai continuar, não? São 6 gigabytes. A imprensa, ó... Muito simples. Qual o crime cometido pelo Alexandre de Moraes? O crime tem que estar previsto no Código Penal, canalha. Vocês criaram todo esse alvoroço, o STF ficou rindo da cara de vocês. Sabe por quê? A questão procedimental do STF e do TSE é uma questão interna. Os únicos que podem reclamar dos procedimentos internos são os membros. Tem algum ministro do STF chateado pelo Alexandre de Moraes ter feito isso? Não. Chora! Vocês vão falar a vida inteira que o Alexandre de Moraes, ele feriu o procedimento ali do STF ou do TSE. É a mesma coisa de dizer que dentro da sua casa, na hora que você foi usar o papel higiênico, você usou errado, é problema seu. Se dentro da sua casa você usou papel higiênico errado, fez uma bagunça, cabe a sua esposa reclamar. É um problema interno, não tem crime pro que foi feito pelo Alexandre de Moraes. Chora, agoniza. Agora, ficar pedindo às pessoas que se tornem lobos solitários e explodam o STF através de afirmações de que o STF está cometendo crimes e está perseguindo o Bolsonaro,
Isso é uma coisa que o STF precisa criar uma forma de punir. Porque, em nome da liberdade de expressão, um canalha como esse faz um vídeo que leva as pessoas a acreditarem que realmente o errado da brincadeira é o STF. Leva as pessoas a acreditarem que ele, um Silas Malafaia totalmente analfabeto a respeito de direito, que teve que ler papelzinho ali para conseguir falar sobre o assunto, sabe mais de direito penal do que o ministro do STF. E o pior, dentro do gado bolsonarista, você vai encontrar pessoas que acreditam nisso. Então tá aí essa estratégia que esse cara tem usado para levantar o ódio contra o Alexandre de Moraes, para levantar o ódio contra o Lula, o ódio contra o STF, e é esse ódio que produz o gado bomba, que agora eles querem dizer que é um lobo solitário. Não é um lobo solitário. É um contratado indireto desse regime taliboi do Bolsonaro e do Silas Malafaia.